sobre essa virose, né? A mudança de clima e as temperaturas mais baixas, elas favorecem um pouco aí na propagação desse vírus. Esses causadores dessas gripes, resfriados, né? E até mesmo Covid, né? Hoje eu estou recebendo o nosso pediatra, Dr. Constantino Cartacho. Ele vai explicar um pouquinho como evitar essa condição. Você que está aí do outro ladinho, pode participar junto com a gente. Se quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, aproveita, manda pra gente no nosso WhatsApp, tá? Que é esse também que vai aparecer aqui na sua telinha. Então você já manda, já elabora a sua pergunta, doutor Constantino, é isso, ou sei lá, tá com alguma coisa aí, seu filho, tira as dúvidas a partir de agora, tá bom? 981733660. Hoje também recebendo essa maravilhosa Dandara, seja bem-vinda, maravilhosa. Tudo bom? Seja bem-vindo também, doutor Constantino, fica à vontade. Minha gente, Dandara tem um bebezinho, né, agora, então é bom porque já participa aqui, né, da nossa conversa, porque quando é bebê, gente, quando é bebê, viu, é que adoece mesmo, né, doutor Constantino? Bom dia, seja bem-vindo, viu? Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre a saúde da criança e essa situação que a gente está vivenciando agora. É verdade. Esse período, né, ele é muito propício a esse aumento das gripes, das viroses, né, doutor Constantino? Sempre há essa mudança de clima do verão, entrando já outono e inverno. Geralmente, eu acho que é a época que mais as pessoas adoecem, né? Na verdade, todo o período de transição sazonal, quando a gente está mudando de estação, né, qualquer que seja ela, sempre você tem algumas doenças que vão ser mais prevalentes nesse período. E agora, nesse período em que a gente está entrando na nossa estação, vamos chamar assim, fria para nós, né? As doenças respiratórias vão ser as doenças mais comuns que vão acometer as crianças, principalmente de menor idade, e os idosos, né? São duas faixas que sempre são de maior risco. Essas condições, como que a gente faz para evitar? Tem como a gente tentar evitar? Se a gente entender que a transmissão das doenças virais, ela se dá principalmente pelo contato de fala, pelo contato de mãos contaminadas com secreções, né? A gente vai limpar a boquinha da criança ou alguma coisa que a criança pôs na boca. E principalmente em ambientes fechados e mal ventilados. Então, proceder de forma oposta a essa sempre é o que vai facilitar evitar essas doenças. Então, brincar, andar, correr em ambientes abertos e a boa higienização de mãos e de objetos com quais você manipula a criança e manter um calendário vacinal atualizado. Essas três condições são importantíssimas para a saúde da criança. Existe uma faixa etária, assim, onde a criança ela adoece mais? Existe. A gente precisa entender que a criança, ao nascer, ela ainda não está plenamente adaptada ao mundo exterior. E o seu sistema imunológico também é assim. E esse sistema imunológico, ele vai se fortalecendo à medida em que ele vai tendo contato. Contato com vacinas, contato com germes dos ambientes, principalmente aqueles que a família já é portadora, depois aqueles da escola e depois de outros ambientes. Então, até os 5, 6 anos de idade é o período em que esse sistema imune está se fortalecendo ou aprendendo a se defender. Então, esse é um período sempre mais vulnerável. Existem as viroses, as doenças respiratórias também, né? Então, tem alguma diferença entre uma doença respiratória e uma virose? Porque, às vezes, a pessoa até tem a doença, né, respiratória, mas é um pouco confundida, às vezes, com as viroses, né, também, doutor? A gente precisa fazer um ponto que é o seguinte: quando a gente fala assim, doença respiratória é qualquer doença que acomete o trato respiratório. Isso vai desde o nariz até os alvéolos, que é onde o sangue é trocado, o oxigênio é trocado e passa para o sangue. Qualquer doença que acometa esse trato chama-se doença respiratória. Essas doenças, elas podem ser infecciosas ou não infecciosas. Infecciosas pode ser por vírus, bactéria, fungo, parasita. Não infecciosas são aquelas principalmente determinadas pelo ambiente. Um ambiente que tenha uma pessoa fumante, por exemplo, né? Ainda bem que hoje em dia diminuiu bastante, mas um ambiente que tem um fumante, obviamente que o trato respiratório, quando você inala aquela fumaça, né, cheio de produtos químicos, o seu organismo vai responder. E como é que o trato respiratório responde a isso? Produzindo secreção, o famoso catarro. Então, uma grande forma de defesa do trato respiratório é produzir catarro. E quando a gente tem catarro, a gente tem que tossir.
Então, catarro e tosse são mecanismos de defesa. A gente não pode confundir isso como se essa fosse a doença em si. São mecanismos de defesa que tem que ser preservado. Quem tem catarro tem que tossir. Então, a gente precisa esquecer a ideia de que eu preciso dar remédio para tirar a tosse de uma criança, porque a gente está quebrando um mecanismo de defesa. Tem muita gente que, por exemplo, confunde a questão do vírus com a bactéria. Aí, chega no consultório e diz assim, doutor, passe logo um antibiótico. Mas não sabe que, às vezes, o antibiótico ele pode vir fazer mal, porque, às vezes, não é uma bactéria, ou não é a bactéria, né? É o vírus. Então, o vírus não mata com antibiótico, não é isso, doutor? Ou não? Como é que é? Explica um pouquinho essa questão da medicação. Exatamente. Quando a gente fala em antibióticos, a gente está falando em antibios, ou seja, tudo aquilo que vai ser contra a vida. No caso específico do antibiótico, ele tem uma ação muito voltada para os antibacterianos, ou seja, aquelas medicações que vão matar por algum mecanismo de ação as bactérias. Existem os antivirais, que estão utilizados em doenças virais específicas, como é o caso, por exemplo, o HIV. Existem os antiparasitários, que são utilizados para parasitas, né? Existem os antifúngicos. Todos esses são englobados nesse chamado antimicrobianos ou antibióticos. Então, é preciso que a gente entenda que uma infecção viral não vai ser resolvida com essas medicações. A gente pode diminuir a replicação do vírus, a gente pode transformar esse vírus em não infectante por inativar a sua ação, mas ela não resolve o problema, você passa a ser portador daquele vírus. Em algumas situações, isso ajuda o organismo a retirar esse vírus do organismo. Então, não se tem antibiótico para as doenças virais comuns. A gente pode citar as gripes, sarampo, cachumba, rubéola, catapora, essas coisas todas. Você não trata com antiviral. Certo. E o diagnóstico da infecção bacteriana é um diagnóstico que é muito clínico. Os exames são complementares. Então, normalmente, na via respiratória, uma infecção bacteriana, ela se sobrepõe a uma infecção viral como uma complicação dessa infecção. Maravilha. Tem uma pergunta já aqui, vamos soltar aqui no telão, por favor? Gostaria de saber por que minha neta só vive gripando. Será que essa neta, né, vamos lá, ela é alérgica ou ela não cura a gripe totalmente e por isso vai voltando? Tipo assim, não faz o tratamento certo, porque às vezes, quando a gente não faz o tratamento e o médico diz, faz o tratamento bem certinho, é 5 dias, sei lá, enfim. Será que ela não está fazendo tratamento direito e por isso fica voltando ou é porque a imunidade, às vezes, a criança está um pouco abaixo? Vamos mudar um pouquinho a forma de ver essa pergunta. Será se é gripe? Primeira pergunta é essa. Quando você tem uma criança pequena que convive apenas com a família, se ela adoecer, ela vai adoecer por germes daquela família. Quando é o primeiro filho, normalmente adoece pouco. Quando é o segundo ou terceiro filho, adoece mais. Por quê? Porque aquele filho que o antecedeu foi para a escola, para a creche, para o berçário. Então, se a gente pegar o trajeto de vida de uma criança, a criança nasce, convive com a família e depois passa a se expor em ambientes, hoje, na maioria das vezes, fechado. Então, uma criança que não adoecia, quando começa a ir para berçário, creche, escola, mudou o ambiente, o organismo dela vai ter que se adaptar àquele ambiente. E vai ser um ambiente que normalmente é inóspito, ou seja, é um ambiente que facilita a aquisição não só de infecções, mas como nós citamos do cigarro, né, a exposição ao cigarro, a um ambiente que é mal ventilado, mal arejado, porque hoje em dia se acha que esses ambientes são os melhores para a criança, que não é verdade, né? Toda creche, berçário e escola deveria ter uma área aberta onde a criança corresse, pulasse, principalmente com areia, com árvore e etc. O que não é a realidade que a gente vê na maioria dos casos. E como eu disse, o trato respiratório responde produzindo catarro. Então, uma criança que vai para a escola, que vai para a creche, ela vai ter mais tosse, vai ter mais catarro, vai estar mais assim durante períodos do tempo. Se tem como norma que uma criança normal, ela vai ter em torno de 7 a 10 resfriados por ano. Olha aí, ou seja, e cada quadro desse, por ser viral, vai ter seu ciclo. Vai demorar em torno de 10 dias. Então, você pega um mês, a criança vai ter 10 dias de tosse, se ela estiver frequentando esse ambiente. As alergias, embora possam acontecer, as alergias respiratórias não são as causas mais comuns dessa questão que foi colocada. Então, para a gente complementar essa questão, a gente precisaria colocar por que essa criança gripa tanto.
qual ambiente que ela está, desde quando começou a apresentar esses sintomas e quais outros sintomas associados ela tem. Doutor, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Qual é a diferença entre gripe e resfriado? Porque às vezes a gente confunde. A gente acha que toda vez que está tossindo ou que tem alguma secreção, está gripado. O resfriado é um acometimento do trato respiratório mais leve. É aquela criança que tem uma febrícula, tem uma coriza, uma tosse. No início é importante dizer que toda coriza, todo catarro é branquinho. Depois ele vai ficar verde, amarelo, que é a consequência normal da evolução. Não significa necessariamente que existe uma outra infecção ou que precise de antibiótico. Então, o resfriado, ele vai ter sintomas mais leves, vai ter uma duração menor, em torno de 5, 7 dias. A gripe, ela é diferente, ela dá mais febre, geralmente 3 dias de febre alta, depois é que essa febre vai diminuir, ela vai ter mais secreção, ela vai ter mais acometimento sistêmico, a criança está mais molinha, caidinha, mais dores no corpo, né? E depois ela vai ter a sua evolução normal em torno de 10 a 14 dias. Mas é sempre um quadro mais acentuado de sintomas gerais. Maravilha. Temos uma pergunta aqui em forma de áudio. Solta o áudio aí. Doutor, eu gostaria de saber se gelo faz mal à gripe e à garganta. Gelo, doutor, faz mal a gripe, a garganta? Normalmente não. Aham. A gente tem uma noção de algumas coisas que são muito do dito popular, né? A criança não pode se expor ao sereno, a criança não pode tomar gelo, a criança não pode tomar sorvete, não pode chupar picolé, não pode tomar água gelada. E normalmente nada disso interfere na saúde da criança, principalmente na saúde respiratória da criança. A vida normal nos leva a essas comodidades, né? Que a gente chama assim da civilização. Se a gente remontasse a milhões de anos atrás, a gente não tinha geladeira, a gente não tinha isso, que é muito útil para a conservação de alimentos. E que, em paralelo a isso, se coloca lá a água, o suco, né? Criou-se a possibilidade do sorvete, do picolé e etc., o que é um grande avanço da civilização. Mas nos primórdios, o nosso organismo não é adaptado para esse tipo de alimentação. E, obviamente, uma pequena proporção de pessoas que tem a possibilidade de uma rinite que é desencadeada por exposição a frio, por exemplo, isso pode ocasionar um pouco de coriza, de tosse, mas isso é raríssimo de você encontrar. Então, a gente não pode privar a criança dessas comodidades, né? Em função de um conceito de que vai ser ruim para o trato respiratório. É verdade. Eu vi um vídeo, eu achei tão interessante, de uma pessoa que fez o vídeo lá nos Estados Unidos. Ele disse, olha, eu levei minha filha, que estava gripada, né, para o hospital e cheguei lá, me surpreendi. Eles deram um picolé de pedialite. Sim, é um tipo de soro de hidratação. Aí eu disse, como assim? Gelado, um picolézinho para a criança ficar lá chupando. Aí eu disse, mas gelado, né? Você está explicando agora a questão do geladinho. Mas aí não faz mal? Tudo bem que era soro. Né? Mas não faz mal. Olha, entenda assim, o alimento frio, ele pode reduzir a sensação de náusea e de vômito. É muito comum você ver mulheres grávidas no início da gravidez, quando elas começam a passar mal, o pessoal manda chupar gelo, que reduz aquela sensação de náusea, a sensação de que eu vou vomitar, eu vou passar mal. Isso ocorre também nas crianças que estão vomitando. Então, se você pega uma criança que está com diarreia, vômito e você não está conseguindo repor o soro oral para ela, você pode usar na forma de picolé. Você pode pegar o soro de reidratação e pôr naquelas cumbuquinhas de gelo, pôr na geladeira. Você pode usar a água gelada, né, o soro caseiro gelado como uma forma de reposição. E pode usar picolé ou sorvete de fruta, né? Vamos evitar as coisas artificiais, estamos falando de coisas naturais. Tá? Para que isso, alternando com outros líquidos, diminua a sensação de náusea e vômito da criança e ela passe a se alimentar melhor. Se você me permite, nós estamos vivenciando também uma situação em que a gente está tendo muita infecção por enterovírus. São vírus do trato digestivo, mas que aparecem em algumas épocas do ano e a gente está tendo. A chamada síndrome mão-boca-pé faz parte de um desses. Então, nesse período, a criança não consegue se alimentar porque a boquinha está com lesões, está com aftas e tal. E aí você pode usar o alimento gelado também. Vai diminuir a sensação de dor, da mesma forma que a gente usa gelo quando leva uma pancada, vai diminuir a sensação de dor, vai diminuir a sensação de náusea e vai facilitar um pouco a alimentação dessa criança. Você falou agora em aftas, né? E, por exemplo, eu tenho um filho que ele é pequeno, às vezes, mamãe, eu tô com um negócio, minha boca tá cortadinha.
Aí eu digo, meu Deus do céu, e o que é? Eu vou olhar. Às vezes é uma aftazinha. O que a gente pode fazer para que melhore essa afta? Porque assim, a gente adulta, a gente tem aquelas pomadinhas. Não sei se a gente pode colocar a mesma pomadinha, que eu não vou dizer o nome, na criança, né? Na boquinha da criança para que ele melhore. Ou tem outra solução para que a gente possa estar ajudando essas crianças que têm um pouquinho de afta? Afta normal. Não seja uma doença, né? Porque muitas vezes as crianças que têm aftas, principalmente afta recorrente, né? O normal é que seja uma reação da mucosa da boca a determinados alimentos artificiais. Eu acho também. Então é extremamente importante a gente entender que comida de criança é comida natural. Comida de criança não é produto multiprocessado, produto artificial. Comida de criança deve ser a comida natural. Então, toda vez que a gente está colocando para a criança se alimentar de algo que tem corante, que tem acidificante, que tem emulsificante, que tem conservante, é esperado que algumas pessoas tenham reação. E algumas pessoas vão ter afta, do mesmo jeito que tem gente que tem afta quando come abacaxi, limão, kiwi ou alguma outra coisa. Então, é uma reação normal da mucosa da boca. O que deve ser feito? Primeiro, ela vai cicatrizar sozinha, tá? Nos casos de dor, você pode usar um analgésico e algumas pomadas, como você bem referenciou, podem ser usadas, mas não são as mesmas do adulto, porque são pomadas muito densas, né? Elas grudam e em criança pequena elas são evitadas, mas existem outros que não é tão denso ou na forma líquida que pode ser utilizado nessas crianças. Tem umas, tipo uma gotinha, né? Tem uns de gotinha que pode ser usado. Uma coisa, doutor, antigamente, não sei se Marília já ouviu falar isso, a minha avó dizia muito que criança, né, falando dessa coisa de tosse, também misturando nesse assunto de infecções do trato gastrointestinal. A minha avó dizia que quando a criança estava tossindo muito era porque estava com verme. Tem alguma relação do verme com a tosse? Alguns vermes, sim, né? Alguns vermes têm, sim. Existem alguns vermes que no seu ciclo de vida no organismo, embora a maioria deles sejam ingeridos pela boca, no trato digestivo eles são absorvidos para a circulação sistêmica e vão fazer um ciclo passando pelo fígado, pelo pulmão e daí ao trato digestivo alto, e muitos deles são deglutidos na forma de ovo ou larva junto com a saliva. Então, existem algumas respostas do organismo, né? A gente pode citar um nome, não é um nome tão comum de se escutar, chamada síndrome de Loeffler. A síndrome de Loeffler nada mais é do que a hipersecreção, a tosse, às vezes urticária, dado pela passagem do ciclo do verme, no organismo. Seja de forma sistêmica, como o caso da urticária, seja pelo pulmão, podendo causar a tosse, o chiado, a sibilância, né? Então, você tem algumas formas de acometimento do trato respiratório que pode ser, sim, por verminose. Maravilha. Tá vendo aí? Isso é bom a gente saber. Tem razão. Bora lá. Tem aqui uma pergunta. Bom dia, meu bebê tem 2 meses. Ele pegou esse vírus e estou fazendo o tratamento, mas o cansaço passa um pouco e volta. Tipo assim, né? Esse vírusinho, eu acho que tanto tossir, né? A criança fica um pouco cansada, essas coisas. Na né? própria chamada fisiopatologia da doença, né? Ou seja, na forma que o organismo responde normalmente e como o germe agride o organismo, então esse termo fisiopatologia nos faz entender o que ocorre na doença. O vírus sincicial respiratório e o adenovírus, que são os dois mais comuns, principalmente o sincicial respiratório, ele promove uma descamação da via aérea dentro do brônquio, como se fosse um arranhão de pele. O brônquio, ele perde completamente a sua camada epitelial. Como eu já disse, aumenta a produção do muco, que é a forma de resposta natural do trato respiratório. E em algumas crianças isso pode levar à obstrução do brônquio, causando o chiado. Na criança maior, o chiado ele é determinado principalmente pela contração da musculatura do brônquio, que a gente chama broncoespasmo, e que pode ser revertido com medicação facilmente, os broncodilatadores, esses que se usam em nebulização, bombinha e etc. Mas na criança menor, e principalmente no acometimento pelo vírus sincicial respiratório, o mecanismo fisiopatológico é diferente. Você não tem tanto broncoespasmo, você tem muito mais a hipersecreção, que é o catarro, o edema, que é o inchaço causado pela inflamação,
E essa obstrução não se reverte tão facilmente com medicação. Ou seja, algumas crianças vão ficar cansadinhas e mesmo você utilizando as medicações normais para o cansaço, a resposta vai ser muito lenta e ele vai se perpetuar por um período de 10 dias aproximadamente. É o que a gente chama de bronquiolite viral aguda. Tá vendo aí, ó? Você tem filhos? Tem? Grande, pequeno? Já são tudo grande? E aí, adoecia muito quando era criança? É muito problema respiratório ela teve aqui. Tem muito problema respiratório, né? Você faz tratamento, tudo direitinho? Ela faz tudo certinho. Porque eu acho que quem tem problema respiratório, criança, já tem que fazer um tratamento desde pequeno. Aquelas vacinas, doutor, que tem, né, de tratamento para quem tem esses problemas, elas são eficazes mesmo? As Existem umas vacinas, vacinas, né? Quando a gente vacina uma criança, e aí eu estou falando vacina usual, aquelas Certo. obrigatórias do cartão, elas vão ser úteis para antecipar o reforço do sistema imunológico. Então vamos dar um exemplo simples, uma doença que a gente praticamente deixou de ver, né? De vez em quando aparece um ou outro caso, mas graças a Deus essa vacina, essa doença não é mais tão como era antes, o sarampo. O sarampo é uma doença que quando eu vivenciei na infância, era sempre uma doença importante, pegava a criança até 5, 6 anos de idade, levava a quadros importantes de desidratação, pneumonia, doenças de pele, etc. Com a vacina, o sistema imunológico aprende a se defender antes do contato com o agente infeccioso. Então, quando ele tem contato, ele já sabe se defender desse agente infeccioso, o que torna a doença possível de ser erradicada. Então, o calendário vacinal obrigatório, ele estimula o sistema imune de uma forma. Quando a gente tem crianças alérgicas, principalmente a ácaro, que está muito presente na poeira doméstica, está presente no tecido, né? E também a fungos, você pode utilizar vacinas específicas para essa situação. Mas antes de você utilizar a vacina, você tem que identificar que a causa é o ácaro. Então, não existe uma vacina que seja uma panaceia, que sirva para tudo. Meu menino adoece muito, eu vou fazer uma vacina e vai resolver o problema. Não é bem assim. Então, é importante que a gente saiba, primeiro, o bom diagnóstico. Eu sempre digo lá na faculdade aos meus alunos que fazer medicina não é passar remédio. Fazer medicina é dar diagnóstico. Quando você dá o diagnóstico, você sabe tratar. Quando você trata sem saber o que está acontecendo, você vai jogando medicação até que uma vai dar certo e não sei em que momento. Então, a função do médico, e é importante que os pais entendam isso, a função do médico é estabelecer o diagnóstico do seu filho. A partir do diagnóstico, estabelecer o tratamento. Muitas vezes, hoje, a gente vê o pai ou o responsável chegar num pronto-socorro ou chegar no consultório com 2 pedidos. Primeiro, eu quero fazer exame. O exame, muitas vezes, não ajuda, porque a avaliação do diagnóstico é feita pelo conhecimento clínico do médico. Então, nem todas as crianças vão precisar de exames. E segundo, já chega dizendo, o senhor pode passar um remédio para tosse, o senhor pode passar um remédio para o catarro, o senhor pode passar um antibiótico, ou reclama, eu fui no médico e ele não passou remédio para tosse. Essa semana eu tive a oportunidade de acompanhar uma criança que veio do interior, internou em um determinado hospital aqui, que o problema básico dela era tosse. Enquanto não se diagnosticou, a causa da tosse, a menina não parava de tossir, mas a cobrança dos pais era dar remédio para tosse. Quando a gente sabe que a tosse é uma defesa. Então, não exijam tanto dos médicos dos seus filhos remédios que dificultam a defesa do organismo. E eu estou citando 2 exemplos, remédio para tosse e remédio para catarro. Exatamente, tá vendo aí, né, minha amiga? Agora vamos falar